Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Roberto Roéfero. Você está no canal Explica Isso, Pastor. Hoje nós vamos responder a pergunta da nossa irmã Marcela, que é da Igreja do Jardim Panorama. A pergunta dela é a seguinte: Pastor, os dias da semana, eles são literais de 24 horas ou eles são longos períodos de 1000 anos? Então é isso que nós vamos responder neste nosso episódio de hoje, tá? Explica isso, pastor. Será que os dias da semana são longos períodos de 1000 anos ou eles são o período literal ali de 24 horas do dia, quando a Bíblia diz ali tarde e manhã? Vamos ver o texto bíblico onde nós lemos isso? O texto está lá em Gênesis capítulo 1, versículos de 3 a 5, que diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Então está aqui. Essa expressão tarde e manhã, e o número do dia, o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, tarde e manhã o quarto dia, ela vai aparecer mais 5 vezes. Ela aparece novamente nos versículos, capítulo 1 de Gênesis, né? Agora nos versículos 8, versículo 13, versículo 19, 23 e 31. Ela sempre é acompanhada de um numeral. Então, assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, isso indica a literalidade do dia de 24 horas. Na Bíblia, sempre que aparece Yom, a expressão Yom, que significa dia, acompanhada de um número, significa 24 horas literais. Essa expressão, os dias eles são literais, essa expressão é literal, porque ela não aparece num contexto simbólico. Nós sabemos que uma das regras de interpretação da Bíblia, um princípio básico de interpretação bíblica, é o de que se você vai seguir o que está escrito no texto. O texto só será simbólico, só terá uma aplicação simbólica se claramente ele for simbólico. Então, por exemplo, quando diz ali que um monstro que sai do mar, não existe. Uma mulher com asas, não existe. Isso está lá em Apocalipse 12. Claro, nesses textos, ali a gente tem que aplicar o simbolismo. Não pode ser literal aqueles textos. Mas aqui, realmente, eles estão falando, a intenção do autor é citar um dia literal de 24 horas. Você não percebe que aqui há nada de simbólico. Lembrem que, antigamente, os dias eram divididos, como nós hoje também dividimos, né, em 24 horas. Mas os dias deles, as horas começavam diferente das nossas. Então, das 6 da tarde, do horário do pôr do sol aproximadamente, até às 6 da manhã, o horário em que o sol nasce, eles tinham a vigília da noite. Então tinha a primeira vigília da noite, eram às 6 horas. Segunda vigília da noite, o que é hoje as nossas 7 horas. E assim sucessivamente. Também durante o dia, as horas do dia eram contadas das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, para um judeu, para um grego também, os gregos também contavam os dias iniciando no pôr do sol. Para um judeu e para um grego, a primeira hora da manhã eram as 6 horas da manhã para nós aqui, tá? Primeira hora do dia. Então, quando diz assim, por exemplo, que em Atos capítulo 10, versículo 9, Pedro teve fome e era por volta da hora sexta. Era mais ou menos meio-dia. Jesus morreu na hora nona. Eram mais ou menos ali 3 horas da tarde. Então, os dias da criação de tarde e manhã também estavam divididos de maneira organizada na divisão dos horários deles. Então, claramente a gente percebe que a expressão houve tarde e manhã é uma expressão que indica literalidade de 24 horas. A expressão é literal porque o quarto mandamento da Bíblia, ele expressa claramente ali a literalidade dos dias de 24 horas na criação. Está lá em Gênesis, no capítulo 20, versículo 11, que diz assim: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há. E continua o texto dizendo, ao 7º dia descansou. Então, se o livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, diz que Deus criou tudo em 6 dias, e aqui não está indicando longos períodos de tempo, ao contrário,
Claramente aqui está indicando pequenos períodos de tempo de 24 horas, porque o sábado tem 24 horas, e aqui a razão para a guarda do sábado é porque Deus criou a semana em 6 dias de 24 horas e agora teria mais 24 horas para descansar. Nós devemos seguir o exemplo de Deus ali, que santificou o sábado, segundo o texto de Êxodo capítulo 20. Então, realmente nós podemos entender que o dia era um dia literal de 24 horas. E lembre que o mesmo Moisés que escreveu a criação em Gênesis foi quem escreveu Êxodo capítulo 20 e colocou ali, transliterou ali para a Bíblia as palavras que Deus havia escrito nas tábuas dos 10 mandamentos. Então o dia é sim de 24 horas, porque a criação, o texto de Êxodo capítulo 20 indica isso. Da mesma maneira, Jesus também acredita que a criação era literal. Quando ele discute com os fariseus, ali em Marcos capítulo 10, versículo 6, ele cita Gênesis 2, 24, e diz assim: vocês não leram que desde o princípio Deus os criou homem e mulher? Então, Jesus também acreditava na criação literal, o que implica, claro, os dias literais de 24 horas para a criação do primeiro até o sexto dia. Aquelas pessoas que dizem que, na verdade, os dias são longos períodos de 1000 anos, eles citam o texto que está em 2 Pedro 3, versículo 8, que eu vou ler para vocês, que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós temos que entender esse texto aqui para a gente poder entender a argumentação daqueles que dizem que os dias da criação são períodos de 1000 anos. Eles usam aqui dizendo assim, olha, tá vendo aqui? Aqui diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então quando diz lá que criou em um dia, na verdade, aquilo ali significava 1000 anos. Em primeiro lugar, esse texto aqui está falando da aparente demora da volta de Jesus. Parecia que Jesus estava demorando para voltar, se naquela época parecia, muito mais parece para nós hoje. Mas Pedro diz que não, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas vamos entender, então a intenção aqui de Pedro não é falar sobre dias da criação. Então não há implicação desse texto, não há uma ligação disso aqui com os dias da criação. É difícil a gente fazer essa ligação. Em segundo lugar, vamos entender o que é que Pedro estava querendo dizer aqui nesse texto. Na verdade, o que Pedro está querendo dizer é que o tempo para Deus é diferente do tempo. A relação de Deus com o tempo é diferente da nossa relação com Deus. Porque Pedro diz assim, olha, para Deus um dia é como 1000 anos. Vamos supor que esse um dia que Pedro está falando é o nosso dia. Então, um dia nosso é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos nossos são como um dia para Deus. Então, se realmente um longo período de tempo, 1000 anos, nossos 1000 anos, se parecem um dia para Deus, você poderia até apelar, né, para esse texto aqui, embora não tenha ligação, dizendo, olha, tá vendo? Mas o contrário também é dito. É dito que um dia nosso, de 24 horas, se parece em 1000 anos para Deus. Pedro está dizendo o seguinte: o tempo para Deus e para nós é diferente. Então, o que pode parecer muito rápido para nós, pode parecer muito demorado para Deus. E o contrário também é verdade. O que pode parecer muito demorado para nós, pode parecer muito rápido para Deus. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Olha, realmente um período de 1000 anos para nós que parece muito tempo, para Deus pode parecer muito rápido. Mas um período que para nós é muito rápido, por exemplo, eu demoro 2, 3 anos para tomar a minha decisão pelo batismo. Aquilo é um período de tempo enorme para Deus. Pode parecer para Deus muito maior do que para nós agora. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que a relação de Deus com o tempo é diferente da nossa relação com o tempo. Então, Pedro não está dizendo ali que os dias da criação poderiam ter demorado 1000 anos. Bom, já entendemos aí os argumentos básicos e entendemos que realmente os dias da criação são períodos literais de 24 horas, porque a palavra Yom, quando vem acompanhada de um numeral, sempre indica um período de 24 horas, porque o texto de Êxodo, capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos, diz que Deus criou o mundo em 6 dias e que devemos guardar um dia de 24 horas, que é o sábado. Então, 6 dias em que Deus criou o mundo também foram dias
de 24 horas, porque Jesus acreditava na literalidade da criação, o que implica também a literalidade dos dias de 24 horas, e porque o texto de Pedro nós não podemos aplicar aqui para os dias da criação e dizer que por essa razão os dias da criação têm aí longos períodos. Qual é a razão das pessoas dizerem, então, aplicarem esse texto ali e quererem dizer que os dias da criação ou podem ser 1000 anos, como está supostamente escrito ali em Pedro, ou alguns dizem até que os dias da criação, cada dia pode ter demorado milhões de anos, serem longas eras geológicas. Por quê? Porque, na verdade, quem diz isso, em geral, está tentando adaptar a evolução com o relato bíblico da criação. O que é uma coisa que, se a gente for levar a Bíblia ler a Bíblia literalmente como verdade, o que está escrito ali, sem querer ficar fazendo malabarismos, é impossível. Então o que as pessoas fazem, na verdade, é isso mesmo. É uma mistura de evolucionismo com criacionismo. E tem até um nome essa mistura. Se chama evolucionismo teísta. Como a gente pode perceber, essa é uma mistura bastante heterogênea. Difícil de ser feita essa mistura, essa conta. Só que, infelizmente, o evolucionismo teísta ele tem avançado dentro das fileiras do cristianismo. Então é a tentativa de misturar Deus e Darwin. Fazer uma mistura entre Deus e Darwin. Na Igreja Católica, isso já está bem avançado. Desde o Papa João Paulo II, que a Igreja Católica tem valorizado cada vez mais a teoria da evolução. O Papa Francisco, ele, quando falou na Pontifícia Academia de Ciências, ele disse o seguinte, que nós não podemos acreditar em Gênesis. E ele diz assim, olha, não podemos acreditar que Deus tenha agido como um mago, com uma varinha mágica, capaz de criar todas as coisas. Então ele diz assim, Deus não foi um mágico. Deus a gente não pode acreditar que Deus criou as coisas assim, falando, e as coisas foram aparecendo do nada, como um mago faz isso com a sua varinha mágica. Veja que o Papa Francisco comparou Deus, o poder de Deus, com o poder de um mago. Eu vou dizer para ele que ele está certo. Realmente é impossível a gente comparar Deus com um mago. Um mago ele faz truques, mas Deus tem poder, todo o poder. Deus é onipotente. Esse pensamento de alegorizar os textos de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, que trata desde a criação até a Torre de Babel, as pessoas dizem, não, isso não é verdade, isso não aconteceu de verdade, isso aí é um símbolo, isso é um mito, isso é uma lenda, não existiu Adão e Eva, como a gente acredita, Caim não existiu. Na verdade, Deus foi guiando a evolução, Deus foi direcionando, Deus criou a primeira forma de vida lá, a primeira bactéria, e aí a partir daí Deus foi guiando a evolução por longos períodos de milhões de anos. A Bíblia diz ao contrário, lá no capítulo 33 do livro de Salmos, versículo 6, diz assim, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Deus tem poder de criar com a sua palavra. Deus tem poder de criar do nada. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam soberanias, tronos, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Deus é o dono de toda a criação. Deus tem sim poder de criar do nada. Deus é o meu e o seu Deus onipotente. E Deus criou este mundo em 6 dias de 24 horas e no 7º dia descansou. Pode ter certeza disso. O seu Deus tem poder para isso. O meu Deus tem poder para isso. Porque o meu Deus é o Deus onipotente que cria do nada com o poder da sua palavra, com o sopro da sua boca. Então, respondendo a Marcela, sim, os dias da criação são literais de 24 horas. Não podem ser interpretados como longos períodos de 1000 ou de milhões de anos. Deus abençoe você. Dê o seu like, curta aí o vídeo, compartilhe. Você está no canal Explica Isso, Pastor.